a gente vai agora bater um papinho por aqui. Você gosta, né, quando a gente bate um papo? Então vamos lá. Hoje a gente recebe o médico nefrologista, o André, que está aqui comigo, André Esteves. E a gente percebe, assim, que muitas vezes, não é? As mulheres, principalmente, sofrem com infecção urinária. É uma das causas mais comuns de infecção na população geral. E as mulheres são as mais vulneráveis. No Brasil, são resultados todo ano relatados em mais de 2 milhões de casos. Olha só que sério. A gente vai entender um pouco mais sobre esse problema e como evitar. Tudo bem, André? Tudo bem, Tudo boa certo? tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Jéssica, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas aí, ajudando a população de maneira geral. Não, e como o senhor disse, né, é um assunto tão amplo, tanta coisa para falar, infecção urinária é uma coisa que acomete tanta gente, especialmente as mulheres. As mulheres, sim. Não tem jeito de não falar, mas antes eu quero saber quais são os sintomas dessa doença. Bom, os sintomas básicos, a gente divide infecção urinária em infecção urinária não complicada e infecção urinária complicada, né? Infecção urinária não complicada se restringe a sintomas mais básicos, mais restritos à bexiga e ao trato urinário inferior. Quais são eles? Os mais frequentes é a disúria, que significa ardência a urinar, é aquela polaciúria, aquela vontade de ir no banheiro toda hora, a urgência miccional, aquela necessidade de, naquele momento, ter que ir no banheiro. Então são sintomas mais simples, né? Quando você tem sintomas mais, que a gente fala, mais sistêmicos, como febre, dor lombar ou dor nos flancos, na parte abdominal, isso já é um indício de que é uma infecção urinária, não é mais uma infecção urinária simples e sim complexa, tendendo ao ser o que a gente chama de pielonefrite. E aí o quadro se torna mais sério, o tratamento precisa ser mais assertivo e mais rápido, né? E normalmente, né, doutor, também vai-se muitas vezes ao banheiro... Isso, mas e não com quantidade pouca. Em quantidades pequenas, não se consegue esvaziar a bexiga por completo, né? Já começa a ficar meio alarmante, assim. E é uma doença transmissível? Não, infecção urinária não é uma doença transmissível, mas existem alguns casos que a gente não considera como infecção urinária clássica, mas uretrites, né? E algumas bactérias causam, como o gonococo, né, a tricomonas, algumas outras coisas que são diagnósticos diferenciais de infecção urinária, mas infecção urinária em si não é considerada uma doença sexualmente transmissível. É claro que existem infecções urinárias relacionadas à relação sexual, mas isso porque o ato em si faz com que haja uma translocação de bactérias e aí acaba tendo maior chance de ter infecção urinária. As bactérias que mudam de lugar. Exato. E aí aumentam a chance e o risco de infecção urinária. Poxa, e aí é que a gente entra nessa discussão, por que tanto as mulheres, doutor? Por que elas são os maiores alvos, né? Sim, a mulher, principalmente pela sua anatomia, né? A uretra, além de ter uma uretra menor, né? A mulher também tem a proximidade, tem a uretra e o introito vaginal mais próximo do ânus. E isso faz com que haja uma migração natural ali que pode acontecer, e quando há essa migração de bactérias uropatológicas, que são as bactérias que gostam do trato urinário, aumenta a chance de que essa bactéria entre ali no canal da urina, suba e processe a infecção urinária, né? Então, mais uma questão anatômica, né? Então, para o homem já nem tanto que é muito infrequente o homem ter problemas de infecção urinária. Sim. Quando tem, geralmente está associado a alguma causa secundária, alguma causa urológica, ou a próstata inchou demais, ou teve algum problema na bexiga, ou tem algum cálculo obstrutivo. Então são outros problemas, outros problemas, não é uma coisa instantânea ou fisiológica, né, vamos dizer assim. Interessante. E por que assim a gente vê que isso acontece muito, né? Eu tenho amigas que tem a infecção urinária, consegue curar, depois volta a ter. Por que é uma doença tão recorrente? Por que ela acontece tanto? Qual que é o cuidado que não tá se tendo, né? Olha, existem coisas assim, cuidado de higiene, acho que todas as mulheres já têm um certo cuidado de higiene, né? Mas em períodos de estresse a imunidade também cai, aumenta essa translocação. Outra questão que ajuda é você beber muita água, né? Ou mais água do que o habitual, porque a água que a urina que o rim produz, proveniente dessa água que a gente bebe, ela é estéril. Então o rim faz com que produza essa urina e essa urina faça com uma lavagem no sistema urinário.
acaba impedindo que essas bactérias subam de uma maneira mais efetiva. Então, tomar mais água, ter uma relação sexual sem alguns métodos anticonceptivos, a gente sabe que o diafragma e o espermicida aumentam muito a chance de infecção urinária. Então, talvez mudar o tipo de método contraceptivo, né? E isso ajuda. Que mais? Ter atenção nos cuidados, nesse caso, higienes. auxilia. Ajudaria. Caso a pessoa, o casal estivesse usando o diafragma ou espermicida, isso aumenta a chance de infecção urinária. Então, é desejável que se troque o método desejado ali para não ter filhos, né, e se proteger e não ter infecção urinária, né? Porque realmente é uma coisa que fica indo e voltando. E aí a gente vê que também acontece muito com grávidas. As grávidas também são mais acometidas, Sim. né? As grávidas são muito acometidas. A diferença é que na grávida a gente tem uma conduta ativa. A gente faz com que haja uma pesquisa sistemática de infecção urinária. Então, mesmo que a paciente grávida não tenha sintomas urinários, o ginecologista ou o médico que está assistindo, ele faz protocolarmente exames sequenciais para que se descubra formas precoces de infecção urinária que às vezes não desenvolvem sintomas. Nesse caso e nesse grupo de pacientes, é uma indicação de tratamento mesmo que o paciente não tenha sintomas. Isso se chama uma bacteriúria assintomática. No caso da grávida, ela já vai mais ao banheiro mesmo. Também, isso, porque ela vai, mas o ponto principal é que infecção urinária na grávida desencadeia parto prematuro. Então é importante que se haja triagem e a gente tente antecipar esse risco para a paciente gestante, né? Porque realmente, né? Eu não sabia que tinha poderia complicar até mesmo o parto e ser prematuro, sim, uma coisa mais séria ainda. Sim, é muito sério. Por isso que na gestante a gente tem o hábito protocolarmente seguir o exame de urina dela com uma certa frequência e qualquer alteração mínima que sugira quadro de infecção urinária, a gente é obrigado a tratar precocemente, né? Diferente de uma mulher jovem. Às vezes uma mulher jovem faz um exame de urina por qualquer outro motivo e acaba vendo, a urina está com infecção urinária. Se ela não tiver sintomas, ela não tem indicação de tratamento, né? Quem vai julgar a necessidade de tratamento, lógico, vai ser o médico que está acompanhando, mas via de regra, bacteriúria assintomática em paciente imunocompetente, né? Não grávidos, não gestantes, não teria que fazer tratamento nenhum, né? Provavelmente aquilo ali é uma urina passível de infecção, de erro de coleta ou de crescimento de bactérias colonizantes e não infectantes, né? Mas na maioria das vezes até a causa realmente seria ou falta de higiene ou tem alguma outra coisa que pode colonizar? Não dá para falar que é só falta de higiene, né? Eu tenho pacientes que têm bastante cuidado com higiene e mesmo assim tem recorrência. Existem fatores genéticos. Hoje os estudos dizem que filhas de pacientes que são filhas de mães que já têm infecção urinária de repetição têm maior chance de infecção urinária de repetição. Mas então, pode ser hereditário. Tem algum indício na literatura sobre isso, não dá para afirmar categoricamente que sim. E a alimentação ajuda também? A alimentação ajuda, né? Lembrando que a alimentação também faz com que a urina mude de coloração e faz com que a urina mude de odor. E o odor e coloração urinária, isoladamente, não devem ser considerados critérios para se dizer se o paciente tem infecção ou não urinária. Que a urina pode mudar com o perfil de hidratação do paciente. Se o paciente toma mais água, a urina vai estar clara, vai estar com odor menor. Se o paciente toma pouca água, a urina vai estar mais concentrada, com odor maior. Isso não quer dizer necessariamente que seja infecção urinária e isso é uma dúvida frequente que as pessoas têm no dia a dia, né? Mas o segredo é beber mais água. Beber bastante água. Bastante água. Em torno de... Se a pessoa toma 1,5 litro, depende do tamanho da pessoa, mas entre 2 e 3 litros, acho que é suficiente para ter um bom fluxo urinário e fazer aquela limpeza e esterilização do trato urinário com frequência. Todo mundo precisa, né, exato, doutor? Exato. Inclusive, a gente viu aí as mulheres, as grávidas são mais acometidas, mas também os idosos. Sim. Né? Eles sofrem bastante. Até minha avózinha, que já está com 102 anos, sofre bastante com infecção urinária. Por quê? Porque também eles... Também com a idade, o sistema imunológico diminui um pouco sua atuação, né, e aumenta a suscepção a infecções. E outra coisa é que o idoso, principalmente aqueles que já são acamados, usam fralda.
E às vezes a troca de fralda não é com a frequência desejada, né? Porque ou por falta de assistência ou o paciente deixa escapar urinas com mais frequência e aquela umidade acaba gerando ali a proliferação bacteriana. O outro fator também é que quanto mais idoso o paciente, mais alteração na estrutura urinária ele vai ter. Então, se for o caso do homem, a grande maioria vai ter hipertrofia prostática, que diminui a vazão fluida da urina, faz com que haja uma retenção urinária. Essa retenção urinária aumenta a chance de infecção urinária. Assim como as mulheres têm a cistocele, que seria a bexiga caída, ou seja, uma bexiga que tem um divertículozinho que a mulher não consegue esvaziar aquilo e sempre fica um resíduo de urina. Esse resíduo é um depósito para que haja infecção bacteriana. E é mais com mais velhas. Isso mesmo. Com a idade tende a ter mais alterações urológicas que predispõem à formação a geração de infecções urinárias, né? Então, o médico que está acompanhando tem que ter essa atenção e o idoso, ele não é diferente de uma pessoa jovem ou do adulto jovem, ele não vai demonstrar sintomas clássicos de infecção urinária. Às vezes, o idoso, só o fato de ele estar confuso, aquilo ali já pode ser um indício de que ele esteja com infecção urinária e a gente tem que fazer uma triagem infecciosa e iniciar o tratamento ali para ele, né? Mas ele sente também esses sintomas da ardência? Pode sentir, mas nem sempre ele vai ter o discernimento de falar isso para você, ou ele vai ter um outro sintoma que relaciona com outras coisas que não necessariamente infecção urinária. E ele a pode ficar infecção mais urinária confuso. pode evoluir para coisas mais sérias. Sim, né, pode ser sair de uma infecção urinária simples para uma infecção urinária complicada, com pielonefrite, cair no sistema sanguíneo, virar um quadro séptico, precisar de internação em UTI, até risco de óbito, né? Meu Deus, Então, é realmente muito sério. Uma coisa pode ser resolvida, até vou perguntar agora isso. Quais são os tratamentos, né, para você já acabar com isso logo de cara, não piorar? E como evitar? O que você pode fazer aí no seu dia a dia para que você não passe por isso, que é uma coisa bem... Hoje em dia a gente tem uma gama de antibióticos que são eficazes para o tratamento, né? O que vai diferenciar qual tipo de antibiótico a gente vai usar é o histórico do paciente. Se é um paciente que está com sintomas urinários, está com um quadro clássico de infecção urinária, você precisa tratar e ele não teve internação hospitalar recente, não teve quimioterapia, não circulou em ambiente hospitalar, você tem opções de antibióticos mais tranquilos de serem utilizados que são eficazes. Agora, caso seja um paciente que vive em casa de repouso ou vive internando e saindo do hospital, aquela flora bacteriana é uma flora mais resistente, provavelmente vai ser mais difícil de tratar. E aí o tratamento dependeria também do resultado da urina 1 com urocultura e o direcionamento desse antibiótico para matar a bactéria específica ali que está acusando no exame, né? Muito importante. Esses são os tratamentos. Isso. E evitar seria mais beber bastante água. Sim, beber bastante água. Alimentação controlada. Tentar identificar qual seria o fator, por exemplo, a mulher jovem que percebe infecções urinárias pós-coito. Existem tratamentos para esse tipo de coisa, de relação sexual. Então, aquela mulher que tem infecção urinária pós-relação sexual tem a opção de tomar medicações específicas ou tentar identificar qual o método anticonceptivo ali que esteja predispondo a infecção urinária que possa ser modificado para que aquilo não se repita. Sim, né? e tem mulheres que realmente é mais esse o problema, né? Esse o foco. Exato, exato. E antigamente a gente tinha a gente tinha algumas opções no mercado que hoje a literatura mostra que não são tão eficazes, né? O suco de cranberry, algumas outras medicações aí que prometiam, né, ser um adjuvante aí no tratamento ou na inibição da recidiva de infecções urinárias, e isso mostrou que a eficácia da água em si é praticamente a mesma coisa, né? Então é um gasto que não é necessário se ter. E aí fica a dica para você que está assistindo, né, para você se cuidar, fazer o exame e correr para o nefrologista caso tenha algum desses sintomas. Eu quero te agradecer muito, André, obrigado, pela sua presença, pelo seu esclarecimento. Fala muito bem. Obrigado. Tá? Parabéns, obrigado. Conversou bem aqui com a gente. E que você possa voltar outras vezes. Vou deixar o seu contato aí, que é lume.nefrologia. É a clínica, né, André? Exato, é isso. A clínica. Aí entra em contato por lá, consegue marcar consigo. uma consulta com você, qualquer Consegue coisa. sim. A nossa equipe toda pronta para recebê-los. Tá bom, muito obrigada, Obrigado viu, você. pela sua participação.